Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Política Sem Políticos. Mais um episódio, hoje eu conto aqui com a participação dos meus queridos amigos, professor Alessandro Soares, professor Érico Duarte, e hoje escolhemos também um tema, para variar, de alta complexidade, que envolve paixão, mas envolve, acima de tudo, teoria política, que é o tema da representação política, né? E talvez uma das grandes questões que vira e mexe aparece, seja na academia, nos bancos das universidades, mas seja também nas discussões nos bares e entre amigos e entre famílias, se hoje nós sofremos de uma crise de representatividade na política, né? Então vamos tentar entender o que é esse fenômeno, se ele realmente existe ou não, e quais são os problemas naturais à representação política em um regime democrático. Então, quero convidá-los para permanecer conosco aqui no episódio, indicar, enfim, para os amigos e todos interessados no tema da política, especialmente da teoria política, que é, sem dúvida nenhuma, essencial para todos. Então, queria começar já aqui com o nosso querido professor Alessandro, fazendo uma pergunta bem direta, que a resposta com certeza não é simples, mas é correto falarmos em uma crise de representatividade na política brasileira? Olha, essa é uma pergunta maldosa, né, que você faz aqui, já comentando o Érico aqui, o Bruno. Eu acho que para pontapé inicial, bom, a gente poderia fazer até uma pergunta mais específica, embora você tenha feito uma pergunta mais geral, mas para pontapé inicial, o que eu poderia falar? A gente tem dimensões, pode falar dimensões de crise. E aí eu vou escolher aqui, eu vou ser aleatório, vou ser criminoso, porque eu poderia falar de corrupção, a gente poderia falar do próprio sistema político em si, sistemas eleitorais, bom, tem uma pancada de coisas. Eu vou iniciar achando, pelo menos aquilo que eu acho que eu acho que é o mais central, não a única coisa, mas vai ser o mais central. Eu acho que a crise, ela existe, eu acho que ninguém... a gente tem a professora Mônica Herman que sempre dizia, você vai escrever mais um livro sobre crise, ou mais uma palestra sobre crise, né? As pessoas estão cansadas de falar de crise, porque se fala de crise desde o século XIX, século XX, século XVIII. A questão não é a crise, a questão é o diagnóstico da crise. E aí nesse diagnóstico eu aponto muito um fenômeno que muitos autores têm apontado hoje na Europa. É claro que a minha referência ela vai ser meio que europeia, mas é a questão do processo o processo neoliberal, né, no horizonte tanto europeu como no horizonte latino-americano e global. Então eu acho que não dá para a gente falar, fazer um diagnóstico da crise, aceitando que essa crise ela existe, que ela está posta, sem falar em neoliberalismo. E aí, quando a gente fala de neoliberalismo, a gente tem que colocar, vamos dizer assim, os pingos nos is. Em primeiro lugar, a noção de que existe uma ideologia e uma política implantada no mundo desde o final da década de 70, e essa política se chama política neoliberal, e que ela tem efeito objetivo e efeito subjetivo com relação à sociedade e com relação ao Estado. Então, acho que tu tem que colocar isso como parâmetro, porque é esse parâmetro que eu acho que vai, de algum modo, confrontar com o sistema constitucional, com o sistema político e com o sistema democrático. Porque se a relação das pessoas é mediada por uma ideia específica, que eu estou chamando de neoliberal, se o Estado está mediado pelo neoliberalismo, se desde o final dos anos 80, início dos anos 90, o Estado tem sido desmontado. Tá? Veja, e aqui esse desmontado, quando o pensamento neoliberal, os políticos neoliberais desmontam o Estado, eles não desmontam dizendo que o Estado vai ficar pior, eles desmontam dizendo que é para melhorar o Estado. Então, diante desse cenário de desmonte do Estado, a gente tem um impacto interno dentro da estrutura de Estado, e esse impacto interno vai impactar no papel do Estado, que é o papel constitucional do Estado social. Então você tem menos meios de aplicar um Estado social da Constituição de 88, no nosso caso, e ao mesmo tempo você tem uma ideologia na população que não consegue conformar uma sociedade.
Ou seja, as pessoas estão cada vez, eu e você, a gente está todo dia em sala de aula, a gente sabe disso. Nossos alunos querem saber como é que funciona o mercado, se vão estar inseridos no mercado. Nós ensinamos aos alunos a entrarem no mercado e a nossa lógica, toda a lógica social é a lógica do mercado. Competição, né? A questão do empreendedorismo. Não é sem razão que boa parte das faculdades começam a falar do advogado e empreendedor. Então tem uma lógica que é antissocietária, anticoletiva e um Estado que tem sido desmontado no seu papel coletivo. Então eu acho que é a partir dessa premissa que a gente tem que começar a discutir, pelo menos desse diagnóstico. A gente pode discutir quais são os caminhos, ou retomar um Estado social mais antigo, ou retomar a política a partir do horizonte anterior, ultrapassar esse limite, ou voltar para algum elemento de passado. Não importa. Mas a gente tem que partir de um elemento fundamental, que existe uma política neoliberal que ela não é fantasiosa, ela não é puramente ideológica, e ela se estrutura como um antagonismo à política, ou melhor, um antagonismo ao Estado, a um determinado tipo de Estado, que eu costumo chamar de Estado social. Mas aí a gente poderia partir, Ale, de uma ideia de que, bom, se o Estado ele vem sendo desmontado, inclusive em relação às suas funções dentro de um modelo de bem-estar, né, que seria o welfare state, que surge num contexto muito específico da chamada primeira crise do liberalismo e vem como uma resposta exatamente a uma crescente demanda, né, de anseios sociais e de necessidade de uma manutenção do próprio sistema, né, porque se nós vamos para o início do século XX, quando você tem as grandes crises, né, da primeira metade do século XX, as guerras, o crash em 1929, a própria Revolução Russa do ponto de vista ideológico, você vê um cenário ali de crescimento das tensões sociais e uma demanda, né, de uma reforma do Estado, né? Então a gente tem isso acontecendo, seja pela teoria econômica de Keynes, enfim, pelo implemento de um direito econômico, de uma ideia de que o Estado ele tem um papel de reconstrução econômica, né? E a gente vê esse período de verdadeira reforma do Estado com o implemento de direitos sociais, o implemento de uma nova forma até de constituição. E hoje, né, partindo do recorte que você fez, parece-me, né, que uma das grandes questões é que esse Estado que prometeu muito, né, e que essas constituições, como é a Constituição de 88, que a gente chama de Constituição Cidadã não à toa, porque realmente traz ali um conjunto de direitos substanciais, né, direitos sociais, direitos econômicos, ele perde a capacidade, né, de ser um caminho de resposta para essas demandas da sociedade. E isso vai criando uma sensação de desencantamento com a política. Afinal de contas, o Estado ele vai funcionar através do mecanismo político. Então, para trazer um pouco do professor Érico aqui para essa discussão, se a gente pensar em crise de representatividade, a partir dessa ideia de desencantamento, né, de ideia de que, olha, o Estado, o modelo político já não é capaz de trazer respostas, né, respostas para os problemas das pessoas, né? Você reputa que se a gente fosse pensar um pouco na responsabilidade do grande protagonista que foi escolhido, né, historicamente para trazer essas demandas para o campo político, que são os partidos, né? Como é que você consegue fazer essa correlação? Como você imagina essa correlação entre partidos políticos e essa chamada crise de representatividade, que no recorte do Ale vem como uma ideia de desencantamento ou enfim, desamparo da própria sociedade em relação ao que a política pode trazer de solução? Mano, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas, estejam onde estiverem. É um grande prazer e satisfação estar aqui com os professores Bruno e Alessandro, meus amigos e grandes mestres aí da política. Uma boa pergunta, professor, uma boa pergunta porque existe uma correlação direta, na minha opinião, entre a atividade, melhor dizendo, entre a lacuna de atividade dos partidos políticos e a chamada crise de representatividade, né?
concordo muito com o Alessandro sobre tudo que ele falou sobre a crise, né? Se existe uma crise de representatividade. E a professora Mônica, eu também cito que uma vez eu conversava com ela, ela disse o seguinte, nós estávamos conversando sobre o livro, tratando de algum assunto ali do livro Crise da Democracia, do Adam Pravorsky, e ela disse o seguinte, ela disse, crise na democracia sempre vai haver, porque a democracia é um sistema complexo, e dentro de um sistema complexo existem questões complexas e não existem soluções simples. Então, crise de representatividade, todo assunto que envolver democracia vai haver uma crise em determinado tempo, né? Mas o que acontece? Falando especificamente sobre os partidos políticos, e aí, se eu não me engano, é nesse mesmo livro, ou no livro Crises da Democracia, existe um capítulo ali em que os partidos políticos são diretamente responsabilizados sobre essa crise de representatividade. Porque caberia a eles um filtro, uma espécie de filtro, né, para que os representantes, os pretensos representantes fossem ali colocados numa espécie de vitrine, né, para o eleitorado que é composto, vamos lembrar que nós somos, o eleitorado é formado por grupos sociais de diversas idades, diversos interesses, né? E cada um deles precisa encontrar ali um espelho dos seus interesses para ver-se representado e muitas vezes não encontra, né? Muitas vezes não dá a devida importância à eleição, por exemplo, do Congresso Nacional, ali estão os representantes do povo, representantes das minorias, de todos os grupos, e os partidos políticos deveriam filtrar, né, com uma habilidade maior, esses candidatos para colocar na vitrine eleitoral não o fazem. Muitas vezes eles são movidos por outros interesses, hoje eles hoje recebem verba do fundo partidário, não tem uma arrecadação dos seus próprios militantes, então existem ali outros interesses que são colocados à frente desses de filtrar melhor os pretensos representantes. Que é curioso, né? Porque quando a gente fala na palavra crise, né? A crise, ela demanda patologia, né? Então a gente pensa em crise como algo, olha, se você tem uma crise de dor de barriga é porque você não está bem de alguma forma. E quando a gente pensa em situações como, olha, os americanos, eles utilizam um termo chamado responsiveness. Não tem uma tradução muito adequada em português, mas seria mais ou menos essa ideia de que, olha, qual é o grau de preocupação que os players políticos, os partidos, como o professor Érico está falando, ou os próprios representantes, eles têm com as demandas, com as expectativas dos representados, né, dos eleitores. E o Burke, o Edmund Burke, que é o famoso discurso aos eleitores de Bristol, que era um parlamentar inglês, não era um autor político, era um parlamentar, que num discurso aos eleitores dele, para o condado de Bristol, como parlamentar, ele diz, olha, a partir do momento que você decidiu votar em mim, né, e eu fui eleito aqui por esse condado de Bristol, eu já não tenho nenhum vínculo com as suas expectativas, eleitor. A partir de agora, eu represento a nação inglesa. E sempre que a gente utiliza esses conceitos genéricos e abstratos como nação, como democracia, como, enfim, entre os inúmeros que nós temos, tudo se torna um problema de, conceito. Quem vai definir o que é o interesse da nação? Agora, o meu ponto aqui é que isso é da natureza da representação política. A gente pensa na representação política como algo livre. Ou será que podemos voltar a imaginar, quer dizer, o chamado mandato político imperativo, né? Para quem não sabe, né? E aqui o nosso interesse é dialogar com todos, o mandato político imperativo seria uma construção muito utópica, como se o representante político ele fosse um verdadeiro mandatário, né? Exatamente dos interesses dos eleitores. Não é assim. A gente sabe e a gente espera que na política o representante ele tome as decisões que sejam o melhor para o coletivo, para a sociedade, e não propriamente para aqueles que o elegeram. Então, se a gente defende um mandato político livre, né, essa ideia de responsiveness, ou seja, dessa vinculação, ela já nunca será absoluta. Agora, por outro lado, a gente também não quer que o representante político ele ignore absolutamente a vontade
dos representados. Então a gente precisa, de alguma forma, achar soluções para um problema que é um problema inato, intrínseco à representação política. E aí falamos do partido político, o professor Érico falou, olha, ele perde a capacidade de filtragem, ele perde a capacidade de dialogar efetivamente com a sociedade até ao escolher quem serão os representantes, e o professor Alessandro citou o problema de que, olha, as expectativas hoje dos representados por melhor qualidade de vida, por melhores acessos a serviços públicos, ela vem desconfigurada por um Estado que acaba impactado por um modelo que não existe para dar esse tipo de resposta. Existe sim para trazer, para atender interesses e uma eficiência de mercado, e não propriamente para resolver esses problemas. Então, eu não sei se a leitura que eu faço aqui faz sentido, mas, por um lado, falar em crise é algo inato à representação política, né? Essa desvinculação. Então, será que o problema não está na própria fórmula da representação? E aí eu faço uma pergunta para o Alessandro no seguinte sentido. Será que devemos caminhar, então, vamos dar o poder ao povo, né? Então vamos pensar em mais democracia direta, vamos pensar mais em mecanismos de decisão popular, vamos ser uma democracia mais plebiscitária. Você vê algum sentido num caminho desse ou não? Eu vou pegar a fala, acho, de vocês dois e dividir em duas partes. Na verdade, uma segunda parte a gente teria aí que passar para um segundo programa nosso, que seria essa parte do desencantamento que você falou, Bruno, de como as pessoas vão perdendo fé nas instituições de maneira geral, no processo político, na confiança institucional, vai perdendo confiança institucional, isso vai se refletindo no processo de voto, nas discussões políticas eleitorais, em níveis de radicalidade, de violência, muitas vezes no processo político. Eu acho que isso envolve, teria que voltar mais uma vez para a questão do neoliberalismo, porque você passa por um processo onde 90% dos países que adotaram uma linhagem que eu estou chamando de neoliberal, eles passaram por um processo muito amplo de desindustrialização muito forte, e você tem aí uma mudança do perfil de emprego, trabalho, isso muda a configuração urbana e que vai impactar necessariamente nesse processo. Acho que isso a gente pode discutir talvez num segundo programa. Agora, quanto à estrutura da representação política, tem um elemento, acho, na representação, aliás, antes de falar desse elemento da representação, eu vou lembrar, eu posso estar enganado aqui, mas acho que ano passado, aliás, acho que foi esse ano, em algum país latino-americano, foi lançada uma candidatura, que era uma candidatura de IA, uma inteligência artificial. Na verdade, era uma pessoa que vai se inscrever como candidato e as pessoas, a decisão daquele político que vai ser eleito, porque na urna tem que aparecer o nome dele, será tomada a partir de uma IA. E essa IA consulta a população. Então, para cada situação que tem que ser votada dentro do parlamento, no caso, você, em tese, a IA vai fazer uma consulta, todo mundo que votou naquele candidato tem direito, em tese, a definir qual vai ser a posição a ser tomada. Eu diria para você que seria uma espécie de voto imperativo, aliás, uma representação imperativa, um mandato imperativo, né? Que nem mesmo a Comuna de Paris teria capacidade de ter inventado, já que não tinha tecnologia naquele tempo. Então veja, por que ele faz isso? Por que a pessoa faz um discurso desse para dizer, olha, eu vou representar de verdade você? Porque, embora eu seja eleito individualmente, eu vou respeitar aquilo que sair, uma espécie de referendo diário, ou plebiscito diário, ou uma consulta popular diária, onde eu vou garantir essa integridade da vontade. Em primeiro lugar, essa integridade da vontade não significa que o sistema vai se estabilizar. Pode se radicalizar muito mais. Sem dúvida. Então, veja, não há uma conexão direta necessária entre garantir vontades, impulsos, instintos, né? E aqui eu não costumo tratar, né, como no século XVIII para o XIX, a população como inculta, incapaz de decidir, né? Porque eu acho que esse discurso é um discurso elitista e tecnocrático. Então, né, eu sempre discuto com meus alunos de sala de aula, eles falam, olha, os políticos, as pessoas têm que ter mais educação para poder votar. Quando eu tenho que discutir se um candidato analfabeto pode ser eleito ou não,
eles quase discutem que um candidato tem que ter faculdade. Eu falo, bom, vocês estão confundindo o ambiente político do tecnocrático, são duas distinções. Dois, eles confundem o próprio interesse deles, né? Ou seja, quando alguém da população toma uma posição parecida com a minha, é inteligente. Quando é a do outro, não é inteligente. Então, a racionalidade, para eles, a racionalidade neutra seria tomar uma posição política de valor deles. Chamado o que já é um problema. Chamado viés de cognição. Né? Talvez o pior viés de cognição seja aquelas pessoas que estudam mais, não das pessoas que estudam menos. Pior é isso. Né? Então, quando a gente olha o sistema de representação política, e a gente vê esse verniz de problemas de representação, eu acho que não está exatamente nessa questão da vontade em si, mas no próprio processo político. Ou seja, é um processo político hoje, se a gente pensar em termos de capacidade de discussão política, de liberdade política, de domínio do sistema, eu acho que aqueles que detêm capital em reuniões no parlamento, em reuniões no Poder Judiciário, né, eu não vou entrar aqui em polêmica, mas capacidade de criar eventos, levar pessoas nos eventos, estou falando de setores financeiros, etc., capacidade de ter porta aberta nos palácios, capacidade de financiar partidos, de financiar candidaturas, mesmo que seja como pessoa física, que a gente sabe que hoje é assim, você tem uma capacidade de influência muito maior do que qualquer cidadão comum. E isso faz com que você alinhe as políticas que vão ser decididas dentro do parlamento e dentro do governo, de maneira geral. Por que boa parte das políticas que eu chamo de neoliberal nunca se passou por um plebiscito ou um referendo, um debate público? Porque o debate público não é desejável. Então, eu acho que o plano nosso aqui fundamental de crítica talvez seja o debate público. E como o neoliberalismo solapa a esfera pública, ela deixa de existir, ela não é de interesse, e você cria um problema de subjetividade, mais uma vez, ou seja, as pessoas não estão mais dialogando sobre questões coletivas e não têm perspectiva coletiva, e você tem instituições esvaziadas também de elementos coletivos. Então, você tem um problema de crise, que eu acho que está aí o nó fundamental para essa crise. E o interessante até nessa questão que você comentou sobre os alunos, né? Olha, o que é exatamente esse problema de representatividade? Né? Porque o que a democracia promete, isso vem discutido já nos filósofos gregos, a gente pode discutir a democracia em Platão, Aristóteles, nenhum deles via a democracia como o melhor regime político. Né? E por quê? Porque a democracia, né, ela não promete o melhor governo. Isso é uma coisa que às vezes é difícil da gente, do ponto de vista conceitual. Né? O que ela promete é representatividade da sociedade. É participação. Né? Então, o fato de você ter... né, o Ale exemplificou aqui com candidato analfabeto, ou até aquela figura política que, para alguns, olha, esse não é preparado porque não teve um curso universitário, não teve... se parcela da sociedade se sentir representada, parcela significativa da sociedade se sentir representada naquela figura, ela vai ser eleita. A democracia jamais promete que o eleito, e ela não promete porque ela não tem capacidade de prometer isso, que o eleito será aquele capaz de exercer o melhor governo. Né? Tem o famoso diálogo de Platão, exatamente lá da Nau, né, que traz essa problemática. E aí, quando o Ale coloca que há um campo de influência, né, já que não temos essa decisão direta possível pelo povo, né, porque não é da nossa lógica, senão faríamos plebiscito e referendo para tudo. Nós temos um problema que Bobbio vai diagnosticar, né, e que talvez seja também um dos grandes problemas dessa chamada crise de representatividade, que é o chamado poder invisível, né, o poder de... Enfim, se é invisível a gente não consegue dizer exatamente quem são, mas nós sabemos que existem grupos de interesse, de influência, que têm a capacidade de viciar o modelo representativo. Né? E aí, trazendo já para o professor Érico também uma análise sobre como lidar, né, com essas influências e esses... será que um caminho, por exemplo, para diminuir
essa, vamos dizer, desconfiança geral da representação política. Por exemplo, regulamentação do lobby, por exemplo, candidaturas avulsas, enfim, reformando as próprias instituições tradicionais da representação política. Não só citei exemplos aqui, mas você entende que há um caminho, especialmente nesse campo das influências, do poder econômico, você entende que há um caminho que seria aquele caminho a ser trilhado ou, enfim, temos que aceitar que o sistema é viciado e lidar com os vícios? Acho que toda vez que a gente pensa, nós estamos aqui debatendo se existe ou não uma crise, né? Mas acho que o simples fato de o debate ser proposto já é interessante. Toda vez que a gente admite que possa haver uma crise em determinada instituição, determinado modelo, acho que o principal cuidado que nós devemos tomar é para não tomar medidas, né, imediatistas e que façam desse problema algo muito maior, né? Foram dados bons exemplos aí de assuntos que podem ser debatidos e estão sendo, né? A candidatura avulsa, a regulamentação do lobby, como é feita nos Estados Unidos, né? O lobista nos Estados Unidos é uma profissão como qualquer outra, né? Isso poderia, de alguma forma, reduzir o poder de influência dos lobistas que hoje ocupariam essa esfera do poder invisível. Acho que são discussões que são válidas, mas não vejo que não vejo que existam soluções simples para um problema tão complexo, né, como já foi dito aqui. Eu acho que uma grande questão, professores, e eu faço esse link imediato, um cuidado que nós devemos tomar nessa história de representatividade, nessa problemática da representatividade, né, que boa parte da população não se vê representada, né, por seus representantes. É que o populismo é uma porta de entrada, né? É uma presa fácil, né? É um sistema que se torna presa fácil do populismo, né? Porque a partir do momento em que a maior parte da população não se vê representada, o que vai aparecer na vitrine eleitoral? São candidatos que prometem representação, né? Então, aquela questão do populismo que já foi debatida aqui, né? É o povo contra a elite, a exploração do medo popular. Então aparece um populista que diz, esses não te representam, quem vai representá-los sou eu. Né? E com discursos rasos e muito sedutores, mas e que é uma porta de entrada, e é um sistema que faz com que o populista veja ali uma grande isca. Né? E eu acho que o que o Hélio coloca nos traz, talvez aqui para a gente ir para o bloco final aqui de discussão, como qualificar a representação política, né? Porque o elemento, talvez não sei se vocês partiram da mesma opinião, mas fenômenos contemporâneos, como é a própria ideia do populismo digital, enfim, uma perda do debate público, né? A perda da esfera pública que Haber nos coloca, que seria exatamente essa esfera, né? É óbvio que isso, do ponto de vista teórico, o debate público sendo exercido numa democracia deliberativa, né? Onde nós estaríamos realmente discutindo os temas políticos, o Congresso discutindo, e dessa deliberação resultariam as decisões políticas. E hoje parece, né, que há um diagnóstico de que as instituições representativas têm falhado nesse objetivo. E aí nos traz o problema da qualificação. Como qualificar a representação política num ambiente que nós temos fenômenos novos, como, né, as redes sociais, fake news, desinformação sendo espalhada de forma muito rápida por redes, né? Uma substituição também da forma como a sociedade se comunica com seus representantes, né? Talvez o Alessandro possa até dar uma visão mais prática de como um candidato, como um representante hoje, né, consegue se conectar com seus eleitores, com sua base, né? Me parece algo que mudou muito, né? Eu tive a oportunidade de participar de um debate com uma parlamentar e ela falando, olha, hoje se você não tiver uma rede social, se você não tiver
uma participação forte nas redes, praticamente viabiliza uma candidatura, pelo menos aquela que não tem ali já um suporte econômico muito bom. Então, como é que nesse estado das coisas, hoje a gente já tem uma representação nessa crise, né, com problemas como desencantamento, com problemas como uma perda de capacidade dos partidos de mediarem esses debates, né? Como é que a gente pode qualificar uma representação política nesse contexto das coisas, né? Então, você, Alessandro, para te trazer você conhece mais a prática disso. Se eu hoje decido ser um representante, tenho esse objetivo, eu imagino que as minhas skills, minhas competências, elas precisam ser qualificadas em alguns segmentos importantes, né? Capacidade de comunicação, de gerir redes. Como é que você vê esse cenário hoje da representação, até de um ponto de vista prático? Olha, pegando esse último ponto que você levanta, Bruno, eu acho que quando você fala de questão da competência e redes sociais hoje, que mereceria também uns 5 programas nossos aqui para discutir questão de redes sociais e política, o primeiro problema que surge é essa afirmação de que eu preciso estar em redes sociais, porque você precisa ter visibilidade, e há uma competição pela atenção. Então, as pessoas hoje, basta você entrar num metrô, em um ônibus, um táxi, está todo mundo pelo menos girando lá dentro das redes sociais, olhando alguma coisa. Seja alguma coisa paga ou não, não interessa. O que interessa é que você tenha uma vivência de esfera pública. Olha que interessante. Mas é uma vivência de esfera pública dentro de um ente privado, porque as plataformas são entes privados. Então, aí fica todo um risco. Quer dizer, quando eu afirmo que qualquer político, qualquer pessoa que queira fazer política no cenário atual tem que estar dentro de uma plataforma, eu estou dizendo que tem que estar numa plataforma privada, cuja regulação é, na verdade, muito obscura. Ou, melhor dizendo, você está na mão de algo que você não pode, você não tem, você tem algo que pode ter uma nomenclatura pública, mas que é privada. E isso, num cenário usual, normal, até você leva. Porque, veja, qualquer candidato vai ter o seu nome lá dentro da plataforma, vai ter sua discussão política, né? Mas se amanhã de manhã você, Bruno, você deve ter um Instagram, um Facebook, alguma coisa, tiram você do ar. O que você pode fazer com relação a isso? Quer dizer, uma empresa que tem, inclusive, conexão com interesses de outros países, com relação à soberania, etc. Então, você cria um ambiente extremamente complexo, porque hoje o sujeito que quer ser político aposta tudo numa rede social, que no dia seguinte ela pode desaparecer. Ou seja, a ideia é que você tem seguidores, isso está no cinema, isso está no teatro, quer dizer, isso está no marketing, isso está no jornalismo. Para que você seja contratado, para que você seja uma pessoa forte, você precisa ter muitos seguidores. Só que do dia para a noite, esses seguidores podem desaparecer, ou mesmo você ter algum tipo de manipulação dentro dessas plataformas. O que faz a gente discutir a questão democrática mais uma vez e o quanto refém a política está hoje desse sistema de maneira geral e quanto isso pode beneficiar um ou outro agente dessa disputa política. Eu diria que está muito refém. Né? E é um problema, porque é um paradoxo realmente, porque nós estamos falando do coração do sistema democrático, que é uma campanha política, por exemplo, né? E é claro, né? Sempre de alguma forma o espaço privado participou dessas campanhas, né? A gente no passado discutia, olha, quem tiver mais tempo de TV na emissora será o vencedor, né? Mas ainda ali a gente enxergava, o poder era invisível, mas nem tão invisível assim, né? Sempre houve a discussão, olha, quem é o proprietário da rede? Como é que conseguiu aquela concessão? Como é que conseguiu, né? Agora você realmente entra num campo onde tem a tal da figura dos algoritmos. Tem um algoritmo que ninguém sabe. Né? E aí a gente tem o problema da opacidade dos algoritmos, tem o problema de uma falta de transparência. E realmente você vê hoje o debate público sendo exercido nessas plataformas. Mas novamente, parece que a gente corre atrás do rabo aqui, dizendo, bom, isso está dado, né? Tem um outro caminho, porque afinal de contas parece que isso se tornou tão arraigado na nossa sociedade.
Porque não sei, dá uma sensação de que hoje tudo vai se tornando cada vez mais virtual, os debates, os relacionamentos, e como que a política pode. A política. Como diz um autor contemporâneo, né, já falecido, o mundo está cada vez mais líquido, tudo, as Líquido, relações políticas, exatamente. sociais, econômicas. Então, no fundo, Mais abstrato, né? a gente tem esse cenário da realidade como ela é, em todos esses diagnósticos que a gente acabou de fazer aqui. Professor Érico, como é que lidamos com esse paradoxo? Eu gostaria até de propor alguma coisa aqui, para não dizerem que a gente só cria problema. Nessa mesa de debates aqui, os problemas são exacerbados e não propomos nada para arrefecê-los. Veja bem, eu acho que uma das questões que nós temos que prestar muita atenção, né, no fator representatividade é a seguinte: aqui no Brasil, como em outros países também, mas especialmente no Brasil, nós damos muita atenção à eleição do chefe do executivo, né? Então, todos sabem quem são os candidatos a presidente e muitos já sabem quem vão votar, né, meses antes da eleição, ainda mais numa situação política tão extrema que enfrentamos. E damos muito pouca importância à eleição legislativa, né? Ou seja, o eleitor médio brasileiro ele não conhece, ele precisa conhecer melhor o papel de cada ator dentro do sistema de poderes para saber em quem ele vota, por que ele vota e o que aquele candidato, se eleito, pode fazer por ele, né? Então nós temos vou traduzir aqui em o que a grosso modo o que diz a Constituição, né? Diz que nós elegemos lá, vou para o âmbito federal, o presidente da República, que é o chefe do executivo, então na urna, né? Estamos em 2026, iremos eleger o chefe do executivo, mas além dele, na mesma eleição, elegeremos deputado federal, deputado estadual, senador, governador do estado, né? Quais são os papéis de cada um desses, né? Por que votamos nele? O que eles podem fazer por nós? O que a Constituição diz é que os senadores representarão os interesses dos estados, dos nossos estados. E os deputados federais representarão os nossos interesses, os interesses do povo, né? Por isso que a Câmara dos Deputados ela é, teoricamente, a mais heterogênea. Então, cabe também ao eleitor assumir um pouco dessa responsabilidade, tentar entender melhor o papel de cada ator, né? E no sistema político, um grande vício que eu vejo, e uma proposta que eu faço, que eu sempre achei uma discrepância, é o fato dessas eleições serem concentradas no mesmo dia. Muitos vão para a urna sem saber em quem vão votar. Votam ali pelo santinho que acham no chão. Isso acontece desde sempre, né? É verdade. É proibido, mas acontece e muitos eleitores decidem na hora, sem saber quem é o cidadão em quem vão votar e qual é o papel de cada um. Então, acho que é uma responsabilidade que deve ser partilhada e parte da solução está em nós, eleitores, de entendermos como funciona o sistema e o que pode ser feito dentro desse sistema político. Educação política, né? Talvez seja realmente um caminho para todas essas complexidades, né? A participação do povo, normalmente a gente tem o célebre momento das eleições, mas sem dúvida, participação envolve todo um processo político, todo um processo de conscientização desses problemas. Mas então, meus amigos, chegamos aqui, acho que algumas conclusões interessantes, partimos lá do desencantamento político, falamos um pouquinho sobre o problema dos partidos, falamos um pouquinho sobre o problema das redes, enfim, todas essas complexidades que envolvem o tema da representação política. Então, como de praxe, né, para fazer um fechamento, se temos alguma sugestão, enfim, de leitura ou de algum para os nossos ouvintes aqui. Então, Alessandro. Hoje a única coisa que eu vou sugerir é que os nossos ouvintes e telespectadores, eu nunca sei como chamar o pessoal que assiste, né? São duas opções. Nossos telespectadores e ouvintes, por favor, assistam os próximos programas, é a única indicação que eu faço, né? Porque temos bastante assunto aqui e muita coisa importante que pode ser explorada em debates aí, especificada melhor.
Exato, falar de representatividade, na verdade, é abrir uma janela para outros temas, outros assuntos que serão pautados aqui, né? E eu deixo aqui também o meu agradecimento a todos os ouvintes, a todas as ouvintes que nos acompanhem e que nós possamos plantar uma sementinha nesse fator tão necessário que foi dito aqui, que é a educação política, né? Nós aqui trabalhamos com problemáticas, mas também com conceitos. É interessante que nós aprimoremos e que sejamos ouvidos para que também que os nossos ouvintes e telespectadores, nossos amigos e amigas, façam questionamentos e proposições para que aprimoremos o nosso trabalho aqui. Muito bom. E, bom, de minha parte, quero aproveitar que o professor Wagner Gondim não está hoje presente. Vou indicar uma obra do professor Wagner sobre recall. O recall é interessante porque ele é uma das pretensas soluções para o problema da representação. Pelo menos num sentido limitado, mas é uma das soluções que vai dialogar um pouquinho com essa ideia de plebiscitos e referendos na participação política, e também, se a gente considerar uma das grandes autoras sobre representação, a Hannah Pitkin, que tem um livro sobre representação, que também é um dos seminais, é um dos clássicos aí da literatura política, embora seja um tema amplamente explorado para quem tem esse interesse mais acadêmico em discutir representação política. Enfim. Lembrando que o Érico citou o Pivorsky, não é isso? Sim. O Pivorsky também é um livro. É um livro interessante sobre, também um autor importante, sobre esses temas. Então, meus amigos, espero que tenham gostado aqui das discussões. Fiquem à vontade para curtir e compartilhar aí o episódio, e esperamos vocês no próximo. Um grande abraço a todos e a todas.